Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim, tratando agora com vocês sobre estruturas metálicas, barras comprimidas, né? Quais são os problemas aí das barras comprimidas? Como a gente sabe, estruturas metálicas têm, apesar do aço ser muito mais pesado que o concreto, se a gente falar assim de massa específica, 7.850 quilos por metro cúbico de aço, 2.500 quilos por metro cúbico em estruturas de concreto. Então o aço ele é muito mais pesado, concorda? Sim, mas as estruturas são mais esbeltas, têm dimensões menores. Portanto, quando eu falar de uma viga de aço, ela normalmente é mais leve do que uma viga de concreto. Se eu falar que são vigas que precisam ter a mesma resistência, obviamente o aço vai sair na frente, vai ficar mais leve. Veja, embora a massa específica, peso específico do aço seja maior, essas vigas de aço serão mais leves, tá ok? O aço é mais resistente, então permite o uso de seções mais esbeltas. Isso me leva a um problema, porque esbeltez está vinculada à instabilidade, né? Esbeltez, se eu tenho uma seção cada vez mais esbelta, significa que a carga de flambagem dessa minha seção, dessa minha peça, é cada vez menor. A gente vai ver isso na aula e precisamos também nos atentar a essas questões, tanto para vida de projetista, quanto principalmente para o que a gente quer, que é acertar questões. Vamos lá então de estruturas barras comprimidas de aço. Bom, são barras primáticas submetidas à força axial de compressão. Como todo dimensionamento, o esforço normal de compressão solicitante de cálculo deve ser menor ou, no máximo, igual ao esforço normal de compressão resistente de cálculo. Todos esses com seus devidos coeficientes. De um lado, de majoração das ações, do outro lado, de minoração das resistências. Quais são os principais elementos que estão sujeitos aí a esforços de compressão? São escoras, são barras de treliças, né, que sofrem esforço axial, seja de tração ou de compressão, contraventamentos que estão segurando essas estruturas contra deslocamentos laterais, né, aumentando a rigidez estrutural como um todo, pilares birrotulados estão também submetidos aí a fenômenos de compressão com possibilidade de flambagem. Essa flambagem ela pode ser global, quando todo o elemento sofre flexão, ou pode ser local, quando parte da seção transversal desse elemento, seja na mesa, seja na alma, ou se for uma cantoneira, na aba, sofre fenômeno de flambagem local. Nesses casos, o dimensionamento se dá por essa expressão que foi modificada, tiraram aí um coeficiente na norma de 2024, mas que continua difícil, assim, né? Difícil de ser aplicado e de cair em prova, tá? Porque esse psi aí, esse fator de redução associado à compressão, ele vem de uma identificação não muito fácil, né? De uma curva e tudo mais. Basicamente a gente sabe, poxa, lá da resistência dos materiais, tensão é força sobre área. Então a minha força seria tensão, que aqui eu chamo de tensão de escoamento, Fy, vezes a minha área, que aqui eu chamo de área efetiva. Tudo bem, esse aí é o meu esforço que eu consigo resistir. Mas eu estou aplicando o método das tensões, método dos estados limites. Então eu preciso dividir por um gama, né? Se eu estou falando de escoamento, eu falo do gama A1, que é o gama para escoamento e fenômenos de instabilidade. Até aí, tudo bem. Isso aqui é a expressão que deriva da própria resistência dos materiais. Agora, existe este fator de redução associado à resistência à compressão, esse psi aí, que é função do índice de esbeltez e da força axial de flambagem ali, que normalmente não é dado, por isso essa questão, barras comprimidas, não é habitual aí de ser encontrada em prova. Mas, vamos lá, quais são os estados limites últimos que essas barras comprimidas estão sujeitas? Instabilidade por flexão, por torção, por flexo-torção ou instabilidade local. Tudo isso eu vou calcular através dessa equação, como eu disse, repito, nunca vi em prova.
Só a título de curiosidade. Agora, o que vem em barras comprimidas muitas vezes em prova é algo que você que já conhece resistência dos materiais e gosta, vai conseguir resolver com tranquilidade, com uma certa facilidade, que são os fenômenos de instabilidade de flambagem, né, associados à equação de Euler, né, a fórmula de Euler para a flambagem. O que que Euler determina? Tá? Ele fez o estudo de barras sofrendo esforço compressivo, barras birrotuladas, sobre esforço de compressão. E aí determinou, então, que a expressão para a carga crítica de flambagem, também chamada P de flambagem ou carga normal de Euler, a expressão que calcula a força que faz com que essa estrutura sofra instabilidade lateral, que ela flambe. Significa o quê? Quanto menor for essa força, menos resistente a minha estrutura é. Porque este cálculo de Euler não é a força que atua na estrutura. É o cálculo que me dá a carga de flambagem, ou carga crítica de flambagem, ou simplesmente carga crítica, ou carga de Euler. Pode chamar como quiser, mas o cálculo esta é a força que, se igualada, essa peça sofrerá flambagem. Significa, então, que quanto menor for essa força, mais suscetível estou a fenômeno de flambagem. Quanto maior for a carga crítica de Euler, veja, minha carga está cada vez maior. Significa que eu estou cada vez mais distante de sofrer flambagem. A ponto que, se a minha carga de flambagem é tão elevada a ponto de superar a minha carga de escoamento, eu vou ter problemas, primeiro, de plastificação, de escoamento, e não vou ter problemas de flambagem. Por quê? Como eu disse, os estados limites últimos, eles ocorrem e a partir daí não tem mais nada. Então eu não tenho um estado limite de escoamento e depois eu aumento a carga e atinjo outro estado limite. O menor valor de carga resistente é o que vai determinar o meu estado limite de falha da estrutura. Então eu preciso entender que a carga crítica de Euler é uma carga que, para a minha estrutura, quanto maior for, melhor, porque ela significa que ela estará mais resistente à flambagem. Tá ok? E o que é determinante para essa carga de Euler? Primeiro, a rigidez do material, isso é óbvio, e a inércia da seção transversal e o comprimento de flambagem. Muitas vezes eu chamo de comprimento efetivo de flambagem, que nada mais é do que um K, que é um fator, um coeficiente de flambagem, vezes o meu L. E de onde surgiu este K? Esse K surge da seguinte consideração. Euler fez um estudo para uma barra birrotulada. E isso não pode ser igualmente aplicado para qualquer tipo de vínculo. Portanto, agora, para eu aplicar essa mesma expressão em outros vínculos, eu preciso utilizar um coeficiente de flambagem que vai de 0,5 a 2, né? Os valores teóricos, quando eu tenho uma viga bi-engastada, significa que ela tem engaste dos dois lados e o comprimento de flambagem não é mais L, e sim 0,5 de L. Veja que aqui eu tenho uma deformação desse tipo. Quando eu tenho uma viga biapoiada, eu tenho o coeficiente de flambagem igual a 1. Por quê? Porque eu estou exatamente diante do cenário que foi estudado por Euler. E quando eu tenho, por exemplo, uma viga engastada e livre, veja, este é o tipo de deformação. Se a gente rebater, a gente vai ver que o comprimento de flambagem, na verdade, é 2 vezes o comprimento da peça. São, em outras palavras, espaços entre pontos de momento nulo. Tá? Claro, se ela for birrotulada, o momento nulo está nas duas rótulas. Quando ela tem outros tipos de vinculação, o momento nulo fica em pontos diferentes. Então, esse espaçamento é que faz com que a equação de Euler seja aplicável a qualquer tipo de vinculação, desde que eu faça o ajuste com o coeficiente K de flambagem.
Eu também posso escrever a mesma equação de uma outra maneira, utilizando a esbeltez, que isso aqui é um parâmetro que dá para nós, quanto maior a esbeltez, menor a carga crítica de Euler. Quanto menor a carga crítica de Euler, relembro, é pior para a estrutura, porque ela está flambando com cargas cada vez mais baixas. Para quem quiser refrescar, lambda nada mais é do que K vezes L, ou seja, coeficiente de flambagem efetivo, dividido por raio de giração. Por isso, isso aqui é a minha esbeltez. E essa esbeltez deve ser, para dimensionamento de estruturas metálicas comprimidas, deve ser menor ou igual a 200. 200 é um número que você precisa memorizar. Limite de esbeltez para vigas comprimidas, vigas metálicas comprimidas. Você vai ver que nas vigas tracionadas existe um limite também, que é de 300. Mas não é pelo mesmo motivo, porque tração não leva à flambagem, tá? Descubra isso na barra tracionada, na aula sobre barras tracionadas. Se quiser lembrar também, o raio de giração é raiz da inércia sobre a área. O que mudou na norma de 2008 para a norma de 2024? Na norma de 2008, ela trazia uns valores recomendados, que eram um pouco mais, digamos, conservadores do que os valores teóricos de K. Quais são os valores teóricos de K? Bi engastada 0,5, engastada apoiada 0,7, bi apoiada 1 e engastada livre 2. Ela tinha valores um pouco mais conservadores. O que a norma de 2024 veio e disse? Ora, os coeficientes de flambagem por flexão devem ser obtidos por análise racional. Procedimentos mais precisos da força axial de flambagem podem ser obtidos conforme o texto 4 da bibliografia, que é um texto internacional. A banca vai querer saber isso? Não, ela não vai usar isso, obviamente. Então, para dimensionamento, se você for calculista, lembre-se disso. Se você não for, simplesmente aplique, então, os coeficientes teóricos, já que a norma de 2024 não traz mais esses valores recomendados. Sugiro que a gente use, então, os valores teóricos da resistência dos materiais. É isso e simplesmente isso que você precisa saber para barras comprimidas. Fique agora com uma bateria de questões.